Você já orou, mas lá no fundo não sabia exatamente com quem estava falando? Deus? Jesus? Ou o Espírito Santo? A Bíblia afirma que Deus é um só, mas ao mesmo tempo apresenta três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Não são três deuses, são um só, três em um. Uma união que desafia a lógica humana, mas revela o mistério central da fé cristã. E o mais surpreendente é que essa verdade não aparece apenas em doutrinas modernas. Ela está presente desde o início das Escrituras. Em Gênesis, na cena do batismo de Jesus, na descida do Espírito em Pentecostes. Ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos o Pai falando do alto, o Filho caminhando entre nós e o Espírito habitando dentro do povo. Você também vai enxergar a Trindade como talvez nunca tenha visto. Vamos revisitar as cenas mais poderosas, os momentos em que as três pessoas divinas agem juntas, e entender por que essa revelação pode transformar sua forma de crer, de orar e até de viver. Atravesse o Vale da Redenção e descubra por que a Trindade não é teoria distante. É a própria presença de Deus se movendo com graça, poder e amor na sua vida agora. Tudo começa no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma afirmação clara, direta, um único Criador. Mas logo depois, algo estranho acontece. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E alguns versículos mais adiante, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos nossa imagem. Com quem exatamente Deus estava falando? Esse não é um detalhe poético, é um vislumbre, um olhar por trás do véu da própria natureza de Deus. Ali, no início de tudo, já estavam o Pai, o Espírito e o Verbo que se tornaria carne. A Trindade não começou no Novo Testamento. Ela estava presente desde o Gênesis. O Criador falava, o Espírito se movia, e a Palavra, o Verbo eterno, já existia. Era mais do que criação. Era um plano eterno em ação. Muitos conhecem a cena do batismo de Jesus, mas poucos percebem o que realmente está acontecendo ali. Jesus entra nas águas do Rio Jordão. De repente os céus se abrem. O Espírito Santo desce como uma pomba e uma voz ecoa do alto: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Três pessoas, um só momento. O Pai fala do céu, o Filho está na terra, o Espírito desce entre eles. É uma das únicas cenas da Bíblia onde a Trindade aparece de forma tão clara, visível, ativa. Não são símbolos, não são metáforas. É uma manifestação divina completa. A união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Cada um com sua função, mas todos com a mesma essência. Ali, diante de todos, Deus mostra quem Ele é. E o mais poderoso é entender que essa mesma presença que se manifestou naquele rio
continua agindo hoje, na vida de quem crê, na história de quem decide olhar mais fundo. Muita gente ainda vê Jesus apenas como um homem sábio, um mestre, um profeta, mas ele nunca se apresentou assim. Em João, capítulo 8, Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Não disse "eu era", disse "eu sou." As mesmas palavras que Deus usou diante de Moisés, na sarça ardente. Aquela declaração não era uma metáfora, era um nome sagrado. E quem ouviu, entendeu na hora. Por isso tentaram apedrejá-lo, porque Jesus estava dizendo com todas as letras que ele é Yahweh, o Deus eterno, o Criador. E depois da ressurreição, quando Tomé o vê vivo, ele não o chama de mestre. Ele se ajoelha e diz: "Senhor meu e Deus meu." E Jesus não o corrige. Ele aceita a adoração, porque não estava apontando para outro. Ele é o próprio Deus, revelado em carne. O Verbo que estava no princípio e que veio até nós para mostrar, de forma visível, o coração invisível do Pai. Para muitos, o Espírito Santo ainda parece algo abstrato, uma energia, um vento, uma sensação. Mas a Bíblia descreve o Espírito com ações e sentimentos que só uma pessoa pode ter. Ele ensina, ele consola, ele intercede e pode até ser entristecido. Em Romanos está escrito que ele ora por nós com gemidos profundos, que palavras não conseguem expressar. Em Efésios lemos: "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus." Isso não é linguagem simbólica, é real. O Espírito Santo pensa, sente, fala, guia, age. Ele é Deus presente, agindo dentro de nós. Não é uma força impessoal, é uma pessoa divina que vive em quem crê. E a forma como você enxerga isso muda tudo. Porque se ele é uma pessoa, você pode ouvi-lo, falar com ele, segui-lo. O Espírito não é um detalhe da fé cristã, é parte essencial da Trindade. É o próprio Deus, habitando em você. Muita gente acha que a Trindade é só uma doutrina complexa, algo para teólogos discutirem, mas não é. A Trindade é o coração da sua fé. Sem ela, não existe salvação. Foi o Pai quem planejou tudo. Foi o Filho quem veio e pagou o preço. E é o Espírito quem vive em você hoje, transformando sua vida por dentro. Quando você ora, ora ao Pai, pelo nome do Filho e no poder do Espírito. Quando adora, é o Espírito quem move seu coração para exaltar o Filho. E é o Filho quem te leva à presença do Pai. Toda resposta, toda paz, toda mudança verdadeira vem dessa união divina que age em você. A Trindade não está distante, está envolvida em cada detalhe da sua história. Desde o começo dos tempos, o Pai te amou, o Filho te resgatou e o Espírito está com você agora. Sempre esteve, sempre estará, porque Deus não é uma força distante. Ele é um só, 3 pessoas, um só amor, uma missão, a sua redenção. A Trindade não é só uma explicação teológica, é um convite, um chamado para conhecer Deus de verdade, não como uma ideia, não como um conceito abstrato, mas como alguém real, vivo, presente,
o Pai que te formou, o Filho que te salvou, o Espírito que caminha com você. Muitas vezes, tentamos viver com uma fé fragmentada. Falamos com Jesus, mas esquecemos do Pai. Pedimos ajuda ao Espírito, mas ignoramos a voz do Filho. Oramos, mas não sabemos exatamente a quem estamos entregando nossas palavras. E é por isso que tanta gente se sente sozinha, mesmo crendo. Porque quando enxergamos Deus como partes soltas, vivemos uma fé incompleta. Mas quando entendemos quem Ele é completamente, tudo muda. Você não foi feito para viver com 1/3 de Deus. Foi criado para andar com a plenitude da Trindade. A Bíblia inteira aponta para essa verdade. No Gênesis, o Pai fala, o Espírito se move, e a palavra eterna, o Verbo, já está lá. No batismo de Jesus, as 3 pessoas aparecem juntas, revelando quem Deus é diante de todos. No Pentecostes, o Espírito desce em chamas de fogo, cumprindo a promessa feita pelo Filho, enviada pelo Pai. Na ressurreição, a ação é conjunta. O Pai levanta o Filho entrega sua vida voluntariamente e o Espírito vivifica os corpos mortais. Tudo o que importa, tudo o que salva, tudo o que transforma, nasce dessa unidade perfeita, e essa unidade age em você. Quando você acorda sem forças, é o Espírito que te sustenta. Quando peca, é o Filho que te defende. Quando sente que ninguém te escuta, é o Pai que te chama de filho. Deus nunca esteve longe. Desde antes da fundação do mundo, Ele já se movia por você. O plano da salvação não começou quando Jesus nasceu. Começou muito antes, no coração do Pai. O Filho veio cumprir esse plano, e o Espírito foi enviado para manter essa promessa viva dentro de você. A salvação não é um evento isolado, é uma obra completa, um ato contínuo, uma sinfonia divina, onde cada pessoa da Trindade age com amor, poder e intenção. E se você nunca percebeu isso antes, talvez hoje seja o momento de enxergar com clareza. Deus não é confusão, não é divisão. Ele é unidade em sua forma mais pura, amor em sua essência mais profunda. Um só Deus, 3 pessoas e um só plano: restaurar você, redimir você, habitar em você. Ele não quer apenas sua crença, Ele quer caminhar com você, estar perto, ensinar, curar, transformar, porque a Trindade não é uma ideia para entender, é uma realidade para viver. Então hoje, se algo falou com você, se alguma verdade tocou seu coração, não ignore. Você pode ter crescido ouvindo falar de Deus, mas agora é hora de conhecê-lo, de se entregar, de andar com Ele por inteiro. O Pai te formou, o Filho te salvou, o Espírito te guia, e os 3 estão com você agora. Sempre estiveram e nunca te deixaram. Este é o Vale da Redenção. E aqui nós revelamos o que muitos não percebem, porque conhecer a Trindade não é um detalhe, é descobrir o próprio coração de Deus. Se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza, compartilhe com alguém que ainda caminha no escuro, alguém que crê, mas ainda não entende, alguém que sente Deus distante, sem saber que Ele sempre esteve perto. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Mas acima de tudo, busque, não pare, porque o Pai está te chamando, o Filho está te esperando.
e o Espírito já está aí, do seu lado, agora mesmo.